Bom dia igreja, bom dia, graça e paz a todos os irmãos. Hoje mais uma vez aqui tendo a oportunidade de dar prosseguimento à nossa aula, ainda dentro do livro que fala sobre quando a adversidade é decepção, falando sobre Josué, onde no primeiro momento nós tivemos uma lição maravilhosa dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, e que nos deixou exemplos de como prosseguir para sermos prósperos, para estarmos em conformidade com o Senhor. Recapitulando, um deles, obedecer e observar sempre, obedecer aos mandamentos, obedecer às ordens e observar tudo o que se faz, tudo na forma que se faz e como se faz, para que a gente venha a amadurecer, para que a gente venha a melhorar, para que a gente venha a prosperar em cima de tudo que a gente venha fazer. Outra é aproveitar todas as oportunidades ruins e as oportunidades boas. Todas elas sempre vão nos trazer uma grande lição, aprendizado. Às vezes elas não vão trazer a resposta que a gente deseja naquele momento, mas o aprendizado com certeza ela vai trazer. E Josué mostrou isso pra gente na leitura anterior, no estudo anterior, que sempre nós vamos tirar aprendizado dentro de todas as oportunidades que a gente venha a ter. Porque Deus não deixa que a gente passe por nada nessa vida sem que a gente aprenda realmente alguma coisa. E outra é que a confiança em Deus, ela deve ser primordial. Quando a gente confia em Deus, quando a gente confia no Senhor, a gente tem a certeza de que a nossa vitória em Cristo Jesus, ela é certa. E nós devemos, em cima disso, obedecer, confiar, observar e seguir adiante. Porque Deus sempre nos manterá de uma forma reta, desde o momento que a gente também se permaneça reto perante os mandamentos e os ensinamentos dele. E hoje nós vamos falar ainda sobre a vida de Josué, encerrando essa lição, quando a adversidade é decepção, que é quando nós desviamos os olhos de Deus. Quando nós deixamos de olhar para Deus, isso sempre vai nos conduzir a uma única coisa, ao erro. E hoje a nossa leitura, ela está em Deuteronômios capítulo 20, versículo 10, 11 e 15, que diz assim: quando vocês avançarem para atacar uma cidade, envie-lhe primeiro uma proposta de paz. Se os seus habitantes aceitarem e abrirem suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão a trabalhos forçados. É assim que vocês tratarão todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas a vocês. Aqui, o Senhor, ele determinou, ele mandou que a aliança não fosse feita com nenhuma cidade vizinha, mas sim cidades distantes. E num momento, como acontece na nossa vida também, normal, cotidiana, Josué errou, porque Josué aqui também, como era um homem que não era um homem perfeito e era um homem que também errava, ele errou, ele cometeu um erro que foi desviar esse olhar do Senhor, desviar esse olhar de Deus. Por quê? Porque Josué acabou fazendo aliança com um povo que era o inimigo. Mas por quê? Porque ele achou que ele estava tomando a melhor decisão. E como isso se deu? Aqui o Senhor fala que a aliança deveria ser feita com povos distantes. Só que dentro da nossa vida isso também acontece. Os povos vizinhos, um dos povos vizinhos, eles simularam uma caminhada. E quantas pessoas simulam tantas coisas na nossa vida, para poder fazer com que a gente venha tomar atitude e venha fazer o que eles realmente desejam. Mas nem sempre aquilo ali é o que o Senhor deseja, o que o Senhor quer e é o que o Senhor tem para nós naquele momento. Isso é uma coisa chamada precipitação. A precipitação aqui fez Josué errar completamente. Porque tudo foi bem armado. Tudo foi bem armado. E Josué deixou de consultar a Deus e acabou por errar. E por quê? Porque o povo simulou uma história
tão profunda, uma história tão convincente, tão mentirosa, mas de uma convicção tão profunda que Josué acabou acreditando. E ele não fez uma das coisas que ele sempre fazia, consultar a Deus primeiro. E isso é uma lição que a gente tem que ter para a nossa vida para sempre, sempre, sempre. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, todas as decisões, a gente deve orar, a gente deve consultar o Senhor, a gente deve perguntar, a gente deve aguardar, porque o Senhor nos dá a resposta em tudo. Nenhuma oração nossa fica em vão. Nenhuma oração fica sem resposta. Mas às vezes nós ficamos tão tensos, tão angustiados, nós ficamos agitados, nós ficamos com uma pressa, uma vontade de que aquilo aconteça tão grande que a gente se precipita e a gente acaba fazendo com que as coisas aconteçam e a gente não acaba deixando Deus fazer as coisas acontecer. Vocês entenderam a diferença? Eu posso fazer algo acontecer, mas o que eu estou fazendo acontecer agora não quer dizer que é o que Deus quisesse que acontecesse nesse exato momento, ou que Deus quisesse que acontecesse. Às vezes o que eu quero, o que eu desejo, não é o que Deus quer, o que Deus tem para a minha vida, como não é o que Deus tem, o que Deus quer para a sua vida. Então nós devemos nos consultar, orar e aguardar, porque a resposta de Deus vem. E nesse momento aqui, Josué mostrou e mostra claramente para a gente que a gente precisa tomar muito cuidado para não sermos enganados e tomar uma decisão que não seja aprovada por Deus, porque todas as decisões que não são aprovadas por Deus, elas são erradas. E elas às vezes trazem consequências para a gente que são consequências gigantes e muito prolongadas. E isso é muito ruim, porque às vezes essas consequências, elas nos trazem dor, elas nos trazem desespero, elas nos trazem problemas financeiros e elas nos trazem abalos emocionais. Existem ao nosso redor, em todos os lugares, pessoas de todos os tipos, como existiu na época de Josué. Existem ao nosso redor pessoas extremamente mentirosas, falsificadoras, aquelas pessoas que falam mansinho, que é um amorzinho de pessoa e que vai te convencendo, e no final você acaba vendo que você foi convencida de algo errado. Isso acontece com a vida de todo mundo, Acontece comigo, acontece com você, acontece com todos nós, porque nós acreditamos no ser humano. Só que nós devemos acreditar sim, porque o ser humano, ele tem todo o direito de errar e de se corrigir. Isso é permitido por Deus, porque nós também podemos errar. E nós também devemos nos corrigir. E nós queremos essa oportunidade de correção, para que a gente venha ter a nossa salvação. Então, por que o nosso irmão não vai ter? Lógico que ele vai ter. Porém, a gente deve fazer uma coisa que é de extrema importância. Perguntar ao Senhor. Tomar um cuidado gigante, pedindo orientação ao Senhor. E Deus, Ele nos dá essa orientação. Ele vai respondendo através da palavra, Ele vai respondendo nas nossas orações, Ele vai falando conosco ao longo do tempo. Ele vai falando sobre tudo que Ele quer que realmente a gente faça. Ele não deixa nenhuma das nossas orações, nenhuma das nossas perguntas sem resposta. Só que às vezes não vem no momento que a gente quer, mas isso vem. E a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não faça isso, a gente não seja precipitado nas decisões que a gente venha tomar. Tem que ter muito cuidado, porque o inimigo, ele é muito sujo, muito sujo. Ele forja, ele faz coisas absurdas. E se a gente desviar o olhar daquele que tem todo o poder para suprir as nossas necessidades, nós vamos cair. Nós vamos falhar, nós vamos errar. E o preço, na verdade, quem vai pagar somos nós mesmos. Então, vamos vigiar em cima disso. Não vamos desviar o nosso olhar e nem deixar que os nossos ouvidos se guiem, escutem, levem lá para dentro as coisas mundanas. Mas sim,
Aquele lá em cima deve ser sempre o nosso seguidor, o nosso guiador, perdão. Nós devemos ser sempre seguidores dele e não das coisas mundanas, não das pessoas que às vezes fazem com que a gente acredite em coisas terrenas. Vamos sempre nos orientar e nos guiar através de Cristo Jesus. Outro exemplo, que fala até na leitura, né, na lição que nos deram, é sobre as armadilhas para nos decepcionar. E aí vem falando assim: quais são as armadilhas no dia de hoje? O que nos pode fazer desviar da presença de Deus? O que chega como amigo, mas na verdade está usando uma couraça para disfarçar o engano e mentiras? Quais são as diversidades que enfrentamos todos os dias? Essas perguntas são perguntas que nós devemos fazer todos os dias, porque para nos decepcionar é muito fácil, mas para a gente voltar a ter confiança é muito difícil. Essa é a verdade. Mas quando nós mantemos os nossos olhos retos no Senhor, geralmente a gente se decepciona muito menos e às vezes a gente nem se decepciona. Aqui no texto vem falando sobre ele deu alguns exemplos. E aqui vem falando a falta de tempo para Deus. E é verdade. Às vezes a gente aqui nesse mundo, a gente tem tempo para tantas coisas, para tantas atividades. É tempo para festa, é tempo para reunião, é tempo para academia, é tempo para tudo, mas e tempo para Deus? Será que nós estamos tendo esse tempo para Deus? E Deus não é prioridade? Na verdade, primeiro não vem Deus para depois as outras coisas, né? Para que elas sejam acrescentadas na nossa vida. O celular no lugar da Bíblia. Eita glória! O celular ele tem tomado o lugar da Bíblia em várias situações. Mensagens, redes sociais, jogos, conteúdos novos, impróprios, apropriados, não importa, mas será que durante o dia você pega a sua Bíblia? Será que eu pego a Bíblia todos os dias para eu fazer uma leitura diária? O celular, ele traz isso de ruim pra gente, mas ele também traz uma coisa de boa. Se a gente baixar o aplicativo da Bíblia, a gente pode ler também no celular. Mas quando aquele barulhinho do plim, né? Ou não sei como é que faz no celular de cada um, de que mensagem chegou, será que você se mantém firme e focada na leitura da Bíblia que você está fazendo, ou você já vai lá ler a mensagem que chegou e você deixa a palavra de Deus em segundo plano? A televisão no lugar da oração. Faz parte da nossa rotina. Séries, filmes, programas, futebol. Mas e a rotina de falar com Deus? Será que isso também é diário? Ou será que não foge da nossa rotina diária falar com Deus? Os métodos ilícitos para a conquista de um emprego ou dinheiro. Esse é pesado, porque às vezes propostas corruptas chegam até nós para que a gente venha alcançar aquele objetivo, aquele trabalho que a gente tanto deseja, que a gente tanto almeja. A gente ora e aí o inimigo ele arma uma cilada e aí ele coloca o emprego tão sonhado nas tuas mãos, mas para você ter um emprego existe uma condição e essa condição muitas vezes não é lícita. E será que a gente às vezes não fala assim, mas não tem problema não, porque eu vou trabalhar, vou ganhar o meu dinheiro, vou dar o dízimo, e glória a Deus por isso, vou ofertar, mas e essa ilicitude dentro do que a gente aceita para poder ter o que a gente deseja? Complicado, né? A falta do compromisso com o bem mais precioso que Deus nos deu. Esse aqui é maravilhoso. E qual é o bem mais precioso que Deus nos deu? A família. A família, ultimamente nós vimos isso, nós temos visto com relação ao Covid, que a família ela já não é o primeiro plano, não é o primeiro lugar dentro de prioridades na vida de muitas pessoas, né? E o Covid veio mostrar isso. Como? Porque o Covid aproximou pessoas, aproximou famílias, restaurou famílias.
destruiu algumas também. Mas será que no nosso dia a dia nós colocamos a nossa família em primeiro lugar? Uma dessas coisas é você, quando você levanta, toma o seu café da manhã, quando você tem oportunidade de almoçar ou de lanchar ou de jantar em casa, porque eu sei que às vezes o trabalho também, tem pessoas que trabalham o dia inteiro, tem pessoas que são plantonistas. Mas será que quando a gente tem a oportunidade, a gente traz esse bem mais precioso e a gente coloca ele no lugar realmente que ele tem, que é o topo, que é o principal na nossa vida? Foi o bem mais precioso que Deus nos deu, né? A nossa família, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos. E será que a gente dá esse devido valor? Às vezes a gente tem a oportunidade de sentar, tomar um excelente café da manhã, reunido com todos, conversando, orando, glorificando, agradecendo a Deus por aquela oportunidade. Mas aí pega um lanchinho, outro come um negócio, come em pé, e às vezes nem bom dia. Tem pessoas que estão comunicando dentro da mesma casa, as famílias estão se falando pelo Zap. Tem pessoas que colocam amigos, emprego, passeios em primeiro lugar e deixa a família para escanteio. E depois acabam sofrendo com tudo isso, porque as consequências, como nós lemos em várias passagens, as consequências vêm e são complicadas, porque perder família é muito doído. A substituição da comunhão na congregação. Se hoje houvesse, né, uma grande escala, a frase "não preciso de igreja para ter comunhão com Deus". Em Hebreus 10, 25, fala: "Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns". Isso é precioso e é necessário. A gente não deve deixar de congregar com os nossos irmãos. Nós somos igreja. A igreja não é o templo em si. E Jesus deixou isso bem claro pra gente, mas é necessário a comunhão entre os irmãos, a congregação entre os irmãos. É necessário que a gente esteja junto, falando, orando, comungando, né, louvando, adorando ao Senhor, até porque a palavra dele fala que onde 2 ou mais pessoas estiverem falando em meu nome, ali eu estarei presente. Então isso também é necessário, Deus nos deixou isso. As orientações do mundo em detrimento às orientações dos líderes de Deus. Aqui é complicado, porque às vezes acontecem coisas tão difíceis e tão complicadas nas nossas vidas, e a gente não tem a sabedoria e acaba se precipitando, conversando com amigo, conversando com pessoas que não têm discernimento nenhum para nos dar orientação, ao invés da gente procurar o nosso pastor, procurar algum líder da igreja para que a gente venha conversar, para que a gente venha buscar realmente essa ajuda, seja dos pastores, seja dos líderes, porque são pessoas separadas por Deus para cuidar do rebanho e para conduzir a direção correta. Então vamos ter cuidado com os amigos que tanto nos dão conselhos de todas as formas, né? A falta de paciência para esperar o tempo de Deus. Eita Jesus, esse é o que mais tem, né? A palavra diz que há tempo determinado para todas as coisas, mas Jesus, esperar o tempo de Deus sempre é a melhor escolha, sempre, isso daí é fato. Mas olha, às vezes é difícil. Eu sei também que é difícil, todo mundo passa por isso. Mas uma coisa é certa, mesmo que seja difícil, é o meio mais correto da gente alcançar o necessário e o correto para as nossas vidas. Confiança exagerada em nós mesmos, que diminua o eu, que cresça o eu do Senhor. Provérbios 16:3 diz: entrega tuas obras ao Senhor e os teus planos serão bem-sucedidos. Esses aqui que nós falamos são os dos grandes gigantes que a gente enfrenta e que muitas vezes nos faz perder a direção do Deus, nos faz perder a direção de prosseguir com o Senhor, faz com que a gente venha desviar
Um descuido pequenininho, uma coisinha tão pequena pode ser responsável por nos tirar do prumo e fazer a gente pecar de uma forma gigantesca. Apesar de que não existe pecadinho e pecadão. Mas o erro cometido aqui perante a humanidade às vezes é muito complicado. Então vamos investir o nosso tempo para voltar cada vez mais ao nosso Pai. E aí eu deixo para vocês pensarem e agir. Quais são os gigantes que estão tentando e que estão tendo poder para te desviar do Senhor? Será que esses gigantes, eles são indestrutíveis? Será que ele não se levantou para cair? Porque eu sempre falo para as pessoas, o gigante ele tem que se levantar. O problema ele tem que se levantar, porque o que está no chão não cai, mas o que está de pé cai. E ele só pode cair se ele estiver de pé. Então pensem, eu deixo para vocês em meditação. Vamos pensar, como para mim também, qual é o gigante que de repente está nos desviando, está nos separando, está nos distanciando de Deus. E o que tem enganado o meu coração? Primeiro eu vou falar para mim. O que tem enganado o meu coração e o seu coração a ponto de te fazer pecar? Porque todos nós erramos, todos nós pecamos. Mas que ponto é esse? E eu deixo essas duas perguntas como meditação, para a gente pensar e para a gente começar a agir de forma diferenciada. Porque Deus ele sempre nos dá oportunidade. A gente erra, mas ele nos dá a oportunidade de corrigir e de seguir adiante a caminhada em Cristo Jesus. Então vamos colocar Deus à frente de todas as coisas. Não vamos nos desviar para a direita e nem para a esquerda. Não vamos desviar o nosso olhar para um lado e nem para o outro. Não vamos deixar os nossos ouvidos ouvir coisas do mundo ou coisas que venham até dentro da igreja, porque às vezes acontece, dentro da nossa família acontece, mas que coloca aquele pontinho de interrogação em coisas que a gente pode fazer e que vai fazer com que a gente venha errar, que a gente venha se desviar do caminho do Senhor. E a palavra diz, Deus está voltando, nós não sabemos o tempo, não sabemos a hora, não sabemos nada. Os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo. Será que a gente vai deixar para depois? Será que se a gente deixar para amanhã, a gente vai ter essa oportunidade? Porque hoje nós vamos nos deitar e a gente nem sabe se a gente vai deitar e vai dormir, porque às vezes Deus não vai ser a vontade do Senhor, que a gente deite e acorde no dia seguinte. E às vezes vai ser a vontade da gente deitar e não acordar. Mas será que a gente vai ter tempo de se consertar? Então que hoje, eu e você, a gente venha tomar a decisão mais correta, a decisão de nos corrigir com o Senhor, de continuar na direção do caminho de Deus e não permitir que nada e nem ninguém venha fazer a gente se desviar do caminho dele. Porque em Cristo Jesus nós estamos salvos, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E o que a gente começou a ler lá no início, seja forte e corajoso. Nós somos fortes e corajosos. Deus não escolheu os capacitados, mas Ele capacitou os escolhidos. E eu e você somos escolhidos do Senhor. Por isso somos capacitados, nós temos capacidade de nos moldar, de nos modificar e de prosseguir sempre em Cristo Jesus. Até aqui eu termino. Fiquem com Deus. Tenham um dia mais do que abençoado. Orem, meditem. Eu também vou fazer isso. Vamos ver os nossos erros, que às vezes são erros pequenininhos, mas trazem consequências grandes. E até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Um dia abençoado, um domingo cheio de paz a todos vocês. Façam leituras diárias sempre da Bíblia e mantenham Deus sempre em primeiro lugar. Em nome de Jesus. Um dia maravilhoso a cada um de vocês. Fiquem com Deus.